Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Poste a sua mão aqui e diga: viva, viva o Senhor. Que bom. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 15. Como já estamos vivendo dias abençoadíssimos, quase tudo já está voltando ao normal, não é isso? Quase tudo já está de volta ao normal. Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo... Deixa eu ver aqui. É Marcos, capítulo 16, versículo 15. Está escrito assim: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, mal nenhum lhe farão. Se impor as mãos sobre os enfermos, os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhe dado o mandamento, foi recebido ao céu, assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra através de sinais que os seguiam. Amém? Pode se assentar. Uma palavra pequena, mas espero a Deus que seja, como nesta tarde, muito esclarecedora. Palavra onde Deus trabalhou no profundo, trazendo esclarecimento, porque, como eu disse, quase tudo está voltando ao seu normal. Pós-eleição, a sociedade secreta do fica em casa já está de volta, graças a Deus, e os problemas maiores começarão a aparecer novamente. Mas tudo bem, isso faz parte do dia a dia dos seres da comunidade do fica em casa. Mas hoje o que eu quero falar aqui foi sobre a ordem imperativa que Jesus deu como o último diálogo, como a última ordem, dizendo a eles que vocês preguem o meu evangelho, preguem aqui em Jerusalém, preguem na Judéia, preguem em Samaria, preguem até onde vocês puderem ir, aos confins da terra. Aquelas pessoas que derem ouvido e se converterem ao evangelho, ao meu evangelho, elas serão salvas. Mas aquelas que rejeitaram o evangelho, por um motivo ou outro, não se converterem, essas serão condenadas. Então Jesus disse assim: todo aquele que crer e for batizado será salvo, e todo aquele que não crer, consequentemente também não foi batizado, será condenado. E quando Jesus disse isso, ele falou: vou dar sinais para vocês. Vocês vão passar por muitas situações difíceis. Serpentes abrasadoras virão contra vocês, mas nada poderão fazer. Vão falar diversas línguas por onde vocês passarem, e também as línguas dos anjos. E ele disse: poderão ser envenenados pelo caminho, também não morrerão. E esses sinais de impor as mãos sobre os enfermos e clamar o meu nome, eles poderão ser curados ali. Esses sinais vão acompanhar vocês. Porque Jesus estava falando desta forma com os apóstolos, que eram considerados os melhores homens, como eu disse aqui na semana passada. Homens que Jesus escolheu a dedo. Você pode, você não. Você sim, você não.
e preparou-os por 3 anos, e após os 3 anos, Jesus morre, ressuscita, manda um recado através de Maria Madalena para todos eles que eu já ressuscitei, e quando chega na Galileia, bem próximo a Cafarnaum, naquele momento da pesca, que eles viram Jesus, eles assustaram, alguns disseram é ele mesmo, outros disseram não, temos que tocar no corpo dele para saber se é ele mesmo. Então Jesus, assentado com eles, os repreende dizendo assim, dando uma lição de moral para eles. Os outros lá de fora poderiam pensar isso, poderiam até ter esse tipo de ação para comigo, mas vocês não, vocês me conhecem, e vocês foram comigo mesmo que à distância, porque de perto foram só as mulheres que acompanharam. Vocês me viram morrer na cruz, e quando eu ressuscitei, vocês duvidaram, e só acreditaram depois que vocês estão vendo. Hoje eu quero revelar um segredo para qualquer pessoa, e quero revelar também um segredo que se transforma em impedimento na vida de muitas pessoas. Quando falamos segredo, a gente imagina uma caixa toda lacrada, com um cadeado onde a chave alguém já jogou fora, e que você não consegue ter acesso ao interior daquela caixa. Geralmente, quando vem a ideia segredo, a gente imagina um baú fechado, enterrado, mas é um segredo revelado, preste bem atenção nisso. É um segredo porque está à disposição de todos que o Senhor deixou aqui. Nós temos que entender que todos os grandes líderes, preste atenção nisso aqui, todos os grandes líderes, em qualquer área que for, eles tiveram a sua filosofia de vida, todos eles. Martin Luther King teve a sua filosofia? Teve. Buda teve. Gandhi teve. Paul Yang-Shu na Coreia do Sul teve a sua filosofia? Teve. Jesus Cristo de Nazaré teve a sua filosofia? Teve. E quando nós pegamos esta palavra filosofia e partimos no meio, numa tradução que dá para todos entender, filo é amar, e sofia é pensamento. Então está dizendo que você tem que amar o seu pensamento. Então todos os grandes líderes amaram os seus pensamentos. Falando propriamente de Jesus, Jesus pega aquela filosofia de amar o que estava na cabeça dele. Eu vou repassar para os discípulos e eles vão ter que pregar para o mundo todo, isto há 2025 anos atrás aproximadamente. Jesus deu para eles a incumbência e falou: este é o meu evangelho. Prego o meu evangelho para todas as criaturas que vocês encontrarem enquanto tiverem vida. Então, quando o Senhor fala que os grandes, ou quando entendemos que os grandes líderes, comércio, indústria, grandes homens que criaram muitas coisas que são de utilidades, pastores, missionários, pessoas que se deram bem na vida, tiveram uma filosofia, quer dizer, amaram o que estava no seu pensamento. Isso que eu quero dizer. Quando Jesus olhou para os apóstolos, falou: vocês passaram a crer depois que vocês me viram. E o segredo é você começar a crer por aquilo que você pensa e não pelo que você vê. Era isso que Jesus estava repreendendo eles e dizendo para eles: se vocês querem ter sucesso no que vocês fazem, vocês não têm que daqui para frente fazer porque você viu, mas fazer porque você pensou. E se você usar o seu pensamento e amar o seu pensamento em Cristo, você conseguirá chegar muito à frente de muitas pessoas, porque os vencedores não vivem daquilo que vê, mas daquilo que pensa. Quantos estão entendendo? Aí você pode dizer: pastor, eu conheço alguém que venceu. Glória a Deus, eu também conheço, e eu estou no caminho também.
você também está no caminho. Todo aquele que vence, ele não age por aquilo que ele vê, ele age por aquilo que está aqui dentro. Este é um dos segredos da filosofia, amar o pensamento, numa tradução bem tranquila, que dá para todos entender. Por quê? Nós que estamos do lado de cá, no mundo ocidental, olhando de Israel para cá, nós somos o Ocidente, nós não paramos para meditar. A vida é corrida, você já tem uma certa programação, da qual é a da segunda, da terça, da quarta, até chegar na outra semana. E cada dia mais acelerado, e você precisa ver resultado, e você precisa ver as coisas acontecer, e você precisa tanto ver, que na maioria das vezes não consegue ver aquilo que precisa. Essa é uma realidade, porque todos nós temos um grupo, vivendo perto deles ou não, aquele grupo que sai, todo mundo junto, a mesma faixa etária, ou às vezes do mesmo campo, da mesma cidade. Então sai um grupo e de repente chega um, chega dois, chega três do outro lado, e você fica pensando, por que nós saímos juntos e uns chegaram e outros não chegaram? Por quê? Os grandes líderes agem por aquilo que pensa e não por aquilo que vê. E é somente nós descobrir que já tem um que chegou na frente que a gente começa a pensar, por que não funciona comigo? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Uma pequena pausa dá um entendimento melhor nas coisas. Vou repetir. Uma pequena pausa dá um entendimento melhor nas coisas. Às vezes, mudar o rumo é necessário. Vamos dizer que você está aqui e você tenha que mudar um passo para cá. Você fala, pastor, mas um passo é muito pouco, é pouco aqui. Mas de acordo com que você vai andando, aquilo vai enviesando. Daqui a um ano você vai chegar, já tem 1 quilômetro de distância lá na frente. Cada vez que você avança, mais abertura vai dar naquele passo que você deu. Então, quando nós falamos que parar um pouquinho, uma pequena pausa, dá um entendimento melhor nas coisas, nós estamos falando realmente de parar, meditar um pouco. Deixa eu parar um pouquinho. Não, está tudo agitado, não, vou parar um pouquinho. Deixa eu ver como é que eu estou fazendo. Ontem eu fiz assim, semana passada eu fiz assim, na outra semana eu fiz assim, o resultado foi o mesmo, não está satisfatório para mim o resultado, então quando não está, eu tenho obrigatoriamente que procurar uma saída, e essa saída está em mudança de posição, um pouquinho daquilo que você é ou daquilo que você faz. Quantos estão entendendo? Mudar o rumo, às vezes, é necessário. Mas Jesus olhou para aqueles 12 homens e falou, vocês agora vão passar cada dia mais perseguição, porque eu não estarei com vocês. Eu estou indo para o Pai, vocês vão ter perseguição pesada, vocês vão ter sofrimentos pesados, mas vocês não vão agir pelo que vocês verem, vão agir pelo que vocês pensar, porque é assim que uma pessoa vence. Então, quando Jesus fez ou deu esta lição de moral para eles, Jesus estava falando como o quê? Ele estava falando, vocês têm que ter uma atitude. O que mais se fala hoje nas empresas, no comércio, nas igrejas, no dia a dia, um amigo para o outro amigo, uma mensagem colada da internet, sempre vem esta palavra, tem que ter uma atitude. Mas só que a atitude, Jesus disse isso para eles? Disse. Mas a atitude é um produto daqui, e não daqui. Quando a pessoa fala sobre atitude, ele está ligando a atitude ao que você vê. Se você vê que não está dando certo, tem que ter atitude. Mas a atitude é um produto do pensamento e não dos olhos. Era isso que Jesus estaria falando para eles quando instituiu um evangelho. Ele estava dizendo, a atitude é um produto da crença. A atitude é um produto da crença. Se você crer, você tem condição de mover a situação. Se você não crer, não adianta só você enxergar que precisa, que não vai resolver nada. Por exemplo, você pega uma pessoa que fuma,
mesmo esta pessoa sabendo que aquele 8 centímetros de cigarro contém mais de 417 substâncias cancerígenas. Ela continua fumando. Se você pega uma pessoa que bebe e sabe que aquilo vai alterar qualquer porçãozinha a mais que cair no sangue, vai alterar o comportamento da pessoa, ela continua fazendo. Aí você vem com o evangelho e você diz: fulano, você tem que parar com esse cigarro, essa bebida, senão esse cigarro vai te levar para o inferno. Foi isso que Jesus falou? Não. Ué, pastor, mas o cigarro e a bebida não vai levar a pessoa para o inferno? Claro que não. Pastor, você está liberando fumar e beber? Claro que não. Eu estou dizendo que o que leva a pessoa para o inferno é a falta de crença. Da mesma forma que ele fuma, ele bebe, porque está faltando crença. Todo aquele que crê será salvo. Salvo de quê? Da bebida, do cigarro, da prostituição, do adultério, de tudo quanto pode deteriorar este ser. Então Jesus disse: vocês pregam o evangelho, toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Nós vimos há pouco tempo um grande repórter aí que foi condenado a pagar uma multa cara e quase que leva uma cadeiazinha também. Tiraram ele do ar durante, parece que 2 semanas, porque aconteceu aquele caso bárbaro daquelas 2 mulheres que picaram um filho. As 2 viviam junto e acabou picando uma criança, e aquilo repercutiu o Brasil todo, mesmo que um grupo seleto aí tentou ocultar a coisa, mas caiu no jornal, um assassinato brutal. E o repórter, ao dizer essa notícia, ele disse assim: está vendo? Se essas pessoas tivessem Deus, não teria cometido tal coisa. Aí, do outro lado, aquela associação secreta que age só quando quer, entrou em ação contra o repórter, porque eles disseram o quê? Não, peraí, nós não temos Deus, nós somos ateus e não saímos matando ninguém na rua. E o que ele generalizou, ele tem que ser multado, ele tem que pagar, isso é crime. Entrou com processo, suspendeu em parte o programa que o repórter fazia. Por quê? Porque ele disse isso: se essas pessoas tivessem Deus, ou talvez ele disse assim: quem fez isso é porque não tem Deus. E os ateus rapidamente, atoas também, já pularam rapidamente e disseram: não, nós não temos Deus, e não saíram matando ninguém. Porque, irmãos, a atitude é um produto da crença. Se você crer, você é capaz de tomar atitude. Se você não crer, você não tem como tomar atitude, ou às vezes até toma pelos olhos. Eu vi que é vermelho e eu acho que deve ser verde. Aí você toma atitude por aquilo que você vê. Mas os grandes homens, os grandes líderes, as mulheres que venceram na vida, os homens que venceram na vida, agiram pelo que está dentro da cabeça e não pelo que os olhos estão vendo. Viva! Uma coisa nós temos aprendido: não adianta eu querer ser o outro, eu preciso ser eu mesmo. Não adianta eu querer ser o outro, e a sociedade caminha nos empurrando para isso. A força maior da sociedade caminha nos empurrando para tentar ser aquilo que não somos. Mas nós precisamos assumir, e para isso é necessário descobrir realmente quem eu sou. Porque você pega um peixe, qualquer água salgada, água doce, ele está ali tranquilo, ele quando nada, ele tem vida. Quanto mais ele nada, mais vida ele tem. Por quê? Deus colocou o nado dentro do peixe. As aves, da mesma forma, elas voam nas alturas e não cansam, e quanto mais voam, mais tem vida. Por quê? Deus colocou o voo dentro das aves. Pastor, mas e quem sou eu? Você precisa descobrir quem é você. Está aqui minha identidade, eu bati aqui, novinha minha identidade. Isso não é você. Isso apenas te representa perante o Estado, ou para que você seja beneficiado, ou para que você seja julgado por alguma coisa, ou tirado de você alguma coisa, aquele papelzinho. Aquilo não é você. Você precisa descobrir quem é você primeiro. Então vou dizer um pouquinho quem é você. Você é uma alma, você não é um corpo. Você mora dentro deste corpo. Quantos estão entendendo? Você é alma, você é imortal. Jamais poderão te matar, porque você é alma.
e você tem espírito, você tem natureza humana, você tem corpo e você tem o Espírito Santo depois que você aceita Jesus. Então você tem 4, mas você é um, você é alma. E como alma eu preciso me descobrir, pastor? Sim, porque o ser humano caminha muito para cultuar o próprio corpo. É eu fazer uma grande reforma na casa e os que moram dentro da casa estão caindo os pedaços, é mais ou menos isso. A pessoa trabalha tanto no seu corpo físico que esquece que ele não é corpo, aquilo é apenas uma casa. E que se não se desfazer por uma questão de uma doença, a questão da própria idade já leva a se desfazer, porque nós já nascemos morrendo. Então nós moramos dentro desta casa. Então o primeiro passo é eu saber quem eu sou alma, eu sou imortal, e eu posso vencer através deste corpo com toda certeza, e Deus me dá força para que isso aconteça com toda certeza. Alguém pode ferir a minha casa, mas não pode me ferir porque eu sou alma, eu sou fruto do sopro da boca de um Deus. Então não pode de maneira nenhuma. E eu vou dizer para você uma coisa aqui: nós somos os únicos no planeta, preste bem atenção, somos os únicos no planeta que temos um Deus que anda a pé. Isso te alegra? Porque a maioria sai poder das mãos, a maioria voa, a maioria some aqui, aparece ali. Não é assim os deuses aí da mitologia, tanto grega como egípcia, não são assim os deuses? O nosso Deus não, o nosso Deus, nós somos os únicos na face da terra que temos um Deus que anda a pé. Porque se você hoje está sem o seu veículo motorizado, não tem problema, ele está com você a pé, ele anda a pé com você. Ele não está com você pelo que você tem, mas pelo que você é fruto do assopro da boca dele. Assoprou Deus nas narinas de Adão e ele passou a ser alma vivente. Naquele momento a alma veio de dentro da boca de Deus para cá, somos fruto dele. Então quando eu sei que eu sou alma, pastor, então eu não tenho que cuidar da minha casa? Temos sim, temos que cuidar, mas não prestar culto. Ontem estava observando uma notícia de um rapaz, 22 anos, que durante as 22 cirurgias plásticas que ele fez para modificação do seu corpo, não é nada de questão homossexual, não, ele queria parecer animal, ele queria parecer um animal. Então, 22 cirurgias, até a 21ª deu certo, já havia gastado 480 e poucos mil. Com esta última cirurgia foi para 513 mil reais gasto em cirurgias plásticas. Teve uma infecção, teve uma bactéria e depois entrou uma pontinha de corona também e acabou o rapaz morrendo. Gastou 513 mil só com cirurgia plástica para ver se descobria quem ele era e acabou morrendo. Então Jesus disse para os 12, vem cá, vocês são meus melhores. Há 2000 anos atrás, Jesus chamou 12 homens e falou, eu tenho uma filosofia, eu amo o meu pensamento, e o meu pensamento é que este evangelho chegue aos 4 cantos dessa terra, a todos os homens que não têm salvação ainda, que chegue, pregue para todas as criaturas. 2000 anos atrás, com 12 pessoas e um produto para ser levado, sabe o que Jesus estabeleceu ali? A globalização. Que muitos falam hoje que tem que ter o código de barra para que todos importam e exportam, para que você esteja no mercado competitivo, tem que estar assim nos padrões aí. Jesus, há 2000 anos atrás, já mostrou um formato mais santo do que esses que tem aí, sobre a globalização. Um produto, 12 pessoas, já tem 2025 anos que se prega este produto, são mais de 2 bilhões e 800 milhões de funcionários voluntários. E eu sou um deles. E você também deve ser um desses também. Pastor, como eu faço para ser? O dia que você pregar para uma pessoa da sua família, mesmo que este tal ainda, no momento, não se converta, mas você carregou o produto de Jesus e apresentou para alguém, você faz parte desses 2 bilhões e 800 milhões de funcionários que Jesus há 2000 anos atrás colocou.
Os maiores vencedores da história, assim como Jesus, não agiram pelo que viram, mas agiram pelo que estava dentro da sua cabeça. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pastor, então tem que tomar uma atitude. Você só pode tomar depois que você crê. Atitude é fruto de crença e não do que você está enxergando. Pastor, eu agora já sei que eu sou alma, o que eu preciso fazer? Procura melhorar um pouco, melhorar no seu ser. Nossa, tem uma coisa interessante, que o homem é um eterno vir a ser. Você sabia disso? O homem é um eterno vir a ser. Não sou ainda, mas amanhã eu vou ser. Tudo bem. O frio pode virar quente, quente pode virar frio. Você hoje está dentro, amanhã pode estar fora e vice-versa. O homem é um eterno vir a ser. Então preciso melhorar. Hoje eu não estou, mas amanhã eu posso estar. Melhorar o que? O meu corpo, pastor? Não, melhorar você, esta alma que está aí, que veio do sopro da boca de Deus. Deus não errou quando soprou você. A pessoa pode ser deficiente numa parte física, mas no seu ser ele é completo, ele é total. Pela boca de Jesus, Jesus diz, são como os anjos. Não tem anjos debilitados, não tem anjos mutilados, não tem anjos faltando asa, faltando pena, faltando perna, não tem, porque os anjos são perfeitos, são completos. Assim nós somos dentro dessa casca. A casca pode estar um pouco debilitada, mas nós não. Pastor, eu preciso melhorar? Precisa, todos nós precisamos. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui com os homens principalmente. Quanto mais velho, mais o teste vai ser com você, tá bem? Amém, então tudo bem. Eu disse que você precisa conhecer quem é você. Você está dentro dessa casa aí, né? Ótimo. Então eu vou te perguntar, aí, o dedinho do seu pé, ainda tem unha? Ah, pastor, tem muito tempo que eu nem vejo meu dedo. Tudo bem, você sente que ele está aí, porque você está mexendo aí agora com ele. Pastor, tinha uma unhazinha que virava assim, às vezes eu acho que eu arranquei, não sei se nasceu. Você está vendo que você não se conhece? Está vendo que você não se conhece tanto? Você não sabe agora, nesse exato momento, se o dedinho do seu pé tem unha. Pastor, eu estou mexendo aqui, parece que tem uma coisinha aqui, será que é um casco ou se é uma unha? Irmão, nós precisamos de mudar, porque se existe uma regra, que lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, 2 e 3, o Senhor deixou, ele disse assim, se ouvires atentamente a minha palavra, se tiveres observando os meus mandamentos, eu farei com que todas as bênçãos corram atrás de ti e te alcancem. Sabe por quê? O que é isso aqui? O melhor corre atrás dos melhores. Talvez você já ouviu essa frase, parecido com isso em algum local. O melhor corre atrás do melhor. Então preciso melhorar, pastor? Precisa. Não é só essa estrutura física, visual. É você por dentro. Você precisa melhorar, ser uma pessoa mais dada, mais agradável, mais humana, mais humilde, uma pessoa que você pensa mais do que vê menos e pense mais, que você cultiva esse Deus, esse sopro, você é um sopro da boca de Deus. Então naquele momento que você se melhora, você vai ver, gente, eu comecei a fazer isso, começou a chegar coisa boa, porque o melhor corre atrás dos melhores. Deuteronômio 28, se ouvires a minha palavra, é o que nós estamos fazendo aqui, tendo cuidado de guardar os meus mandamentos, ordenarei que todas as bênçãos corram atrás de você e te alcance onde você estiver. E ele ainda diz, se estiver na cidade, ela vai atrás de você, se você estiver no campo, ela vai atrás de você, desta maneira que Deus diz. Então, qual a atitude que eu preciso tomar, pastor? É melhorar esse ser que está aí dentro, precisando de explodir aí de uma forma, porque o melhor corre atrás do melhor. Amém? Então, quando Deus tem isso para nós, pode glorificar o nome do Senhor. Uma pequena pausa dá um entendimento melhor nas coisas, mudar o rumo às vezes é necessário. Talvez você diz, pastor, a comunicação está ótima, que bom, glória a Deus a comunicação. Mas comunicação é uma soma, não é uma divisão, é uma soma. Estamos somando hoje aqui. E na maioria das vezes, é você deste lado e eu do lado de cá.
Como neste momento eu estou falando e você ouvindo, talvez você diz assim, o pastor está comunicando de uma forma simples, objetiva, que eu consigo entender, tá? Porque você já tem alguma coisa dentro de você. Um pouquinho que eu passei aqui, que foi aceito pelo teu espírito, vai somar com você. Então eu digo, não sou eu que estou comunicando, é você. É por isso que na arte de comunicação, o que menos precisa de fazer é falar. Você está agora, nesse momento, sem falar, usando somente o seu pensamento, e você está se comunicando. Daqui a pouco eu vou ouvir você um pouco, você vai falar, eu vou pegar de você também, e eu também vou estar comunicando, porque a comunicação é soma. Eu estou somando com você nesse momento, você também está somando comigo aí, mas você está somando mais do que eu. Quem está comunicando de boca fechada é você, não sou eu. Então isso é fácil de entender. Nós ouvimos tanto neste ano, acho que nunca foi tão falada a palavra ciência como nos dias de hoje. Tem que seguir a ciência, tem que seguir o tal do protocolo dos extraterrestres, do planeta, do fica em casa, né? Então tem que ouvir o protocolo, tem que ver ciência, tem que ver. Irmãos, a ciência não é doutor de tudo, não. A ciência não é o doutor de todas as coisas, não. Ela manda no seu corpo, quando você deixa. Ela manda no seu corpo, mas na sua alma ela não pode fazer nada. Ela é cega, ela é muda, ela não tem como tocar na sua alma. A ciência não tem. Porque o próprio Senhor, usando a boca de Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17, mensagem da cruz, ele disse que o quê? O homem não conheceu a Deus com a sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Onde está? Ainda disse ainda, onde está? Porque ele usou o louco para confundir o sábio. A ciência não toca nada nem em você, toca no seu corpo. Pode dar diagnósticos e fechar protocolos assim maravilhosos que vai aumentar a vida da pessoa 50 anos, mas a vida do corpo, mas da alma ela não toca nada. E eu dou glória a Deus porque ela não toca. Porque Deus, a ciência já estava desenvolvida desde a época de Daniel, capítulo 4 em diante. Ali 600 anos do nascimento de Cristo. Antes, a ciência já estava evoluída com coisas que nem foram usadas nos dias de hoje. Então, a ciência toca no seu corpo, mas não toca em você, que é sopro da boca de Deus. Quantos estão entendendo? Então, pastor, o que eu preciso então receber da parte de Deus? Não, muito simples, simples demais. Vou explicar para você. Sabe quando você escuta a palavra assim sobre os encostos da vida? E às vezes as pessoas ficam no imaginário, os encostos, o pastor Jesus falou. Ele diz, quando o Espírito sai, ele anda por lugares áridos, Lucas 11, à procura de um local para se estabelecer, não encontrando, ele volta, e achando a casa vazia, ele traz mais 7 com ele para tomar conta daquela casa. Ele estava falando de um corpo, porque ele chama o nosso corpo de casa. Nós moramos dentro de uma casa, somos alma. Então, naquele momento, quando olhamos esta tradução encosto, de onde é que vem esses encostos, pastor? Irmãos, o homem é um eterno vir a ser. Por quê? Porque hoje ele briga e ele diz, eu quero ter uma casa, e minha casa tem que ter 5 quartos, todos com suítes. A minha casa tem que ser 3 andares, e o meu sonho é ter uma piscina maravilhosa, é uma hidromassagem, o meu sonho é que eu tenha uma garagem para 4, 5 carros, tudo bem. Aí ele consegue atingir o ápice, e ele começa a falar, tudo quanto eu projetei, eu tive. Só que passa os anos, aquilo perde o valor. O que ele tanto lutou, agora perde o valor. Sabe por quê? Os filhos casaram, foi todo mundo embora, ficou somente os 2, ou às vezes um, com aquele monstro de casa que agora é um problema, porque vai se deteriorando, e não tem como mais cuidar, e daqui a pouco tem que colocar à venda, e a felicidade dele agora é colocar fora esta casa, e ele diz, próxima que eu construí é de 1 quarto com um banheiro, uma salinha e acabou, nunca mais construo coisa grande. É isso, é o homem.
Então nós temos que entender que os encostos trabalham exatamente, vamos dizer, pouca pessoa numa casa grande, vamos falar por aqui, cozinha, quarto, banheiro, cozinha, quarto, banheiro, rua, cozinha, quarto, banheiro, rua. E isso, os encostos que passam aqui nas regiões celestes, os espíritos, que eu não estou falando de pessoa que morreu, eu estou falando de demônios, os quais Jesus os classificou desta maneira, estão por cima da casa. É como se ficasse 2 meses sem faxinar a casa, que ficasse a marca ali, quarto, banheiro, banheiro, cozinha, cozinha, salinha, em frente ao videogame, tá, para a rua. Só isso, fica aquele desenho. E quando fica esses movimentos repetitivos, causa nos espíritos que estão aqui nos ares, causa o que nós chamamos de afeiçoar, olhar e gostar do ambiente. O ambiente é todo espaçoso. O humano está muito pouco usando aqueles departamentos ali. O que ele faz? Desce e começa a albergar de forma involuntária dentro da casa. Por quê? Porque foi chamados? Não foram chamados. Então, eles vieram e ficaram ali. Aí a pessoa vai, trabalha lá na 25 de março, se tratando de um lugar movimentado. Ela trabalha no centro de Belo Horizonte, vida agitada, escada o tempo todo, para cima, para baixo, tá, chega em casa. Lá na rua ela estava bem, mas quando ela põe o pé dentro de casa, o problema aparece. Por quê? Ah, pastor, parece que eu não aguento. Porque os espíritos já estão ali dentro, os albergados já estão ali dentro. E quando eles estão dentro, é como se fosse deles a casa e você é um intruso. Por isso é necessário, o que a ciência pode fazer disso? Nada. Isso que Jesus falou, eu vou dar para vocês autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda sorte de males, e mal nenhum lhe farão. Quando Jesus disse que eu vos dou autoridade do meu poder para pisar. Então são servos de Deus, cumprindo o ID do Senhor, anunciando o evangelho do Senhor, é que tem autoridade para mexer com isso. Primeiro, identificar, mapear a situação e depois mandar embora. Agora volta para dentro do corpo da pessoa. Você é uma casa. Eu perguntei aqui agora, você tem unha no dedo do pé? No dedinho do pé esquerdo, que é o que menos usa? Pastor, eu mexi aqui para lá, para cá. Acho que tem. Chegar em casa, você vai conferir, não é isso? Para ver se tem mesmo. Você mora dentro de uma casa que você não conhece a sua casa ainda. Você não explorou toda a sua casa. Mas a forma que você reconhecer dentro de um corpo, onde os encostos já estão fazendo ali e albergando no corpo, é que sempre quando eles chegam, eles deixam marca nas costas das pessoas. Que as pessoas, de repente, vai fazer um tchan, que lá, como é que faz, pastor? Assim, um tchan, no espelho, assim, e vai falar, mas eu não tinha isso aqui, não tinha aquilo, por quê? São os albergados que já entraram, e se deixar por muito tempo, vão provocar ali uma doença grave, que poderá levar até a morte em pouco tempo. Por quê? O foco da pessoa está no que ele vê, e não no que ele pensa. Jesus falou, não, eu não vou aqui construir um evangelho, ou vou dar para vocês uma missão só por um dia, não. Nós já temos 2025 anos, no mínimo, que isso está acontecendo. Olhe bem isso, irmãos. Ou menos ou mais, pouco importa. Mas está acontecendo. Porque Jesus, ele disse, eu tenho uma filosofia, eu amo o meu pensamento. Quais são os seus pensamentos? Você tem pensamento de vitória? Não tem? Você pensa no céu? Não pensa? Você pensou nas coisas da terra? Você faz como o rapaz que gastou $500 mil fazendo cirurgias plásticas para ver se encontrava? É isso que você pensa? Irmãos, nós estamos vivendo uma reta. E olhando isso aqui, eu vou relatar para você. Há casos na Bíblia que a gente olha aqui, que a gente assusta. Por exemplo, morreram 70 mil soldados em Jerusalém, na batalha depois que Davi pecou. Mas depois que você vai a Jerusalém, como eu tive a graça de andar toda a cidade de Jerusalém a pé, por quase um mês, andando a pé dentro de Jerusalém. Então eu conheço aquelas vielas todas, por baixo, por cima, eu consigo visualizar falando com você aqui. E quando cheguei a primeira vez, que eu olhei, andei uns 3 quilômetros, 2,5, 3 quilômetros de cidade murada, eu falei, Deus, deixa eu imaginar aqui, um Mineirão cheio,
aqui dentro dessa cidade, morto, 70 mil soldados mortos ali por causa do erro de Davi. E eu falei, Senhor, como é isso? Passado um tempo, depois que eu fui outras vezes lá e uma aula com o rabino, ele falou, não, pastor, o nosso país, ele é todo militar. Nem todos são do exército, mas o país é militar. Aqui todos vão para o exército aos 16 anos, até os 20 anos, se tornam militares durante aquele período, depois tem a opção de seguir a profissão fora ou dentro, depende. Mas o país é militar. Todos aqui têm o direito de estar armado para ajudar a defender o país. E se você quer tocar fora de Israel, de Jerusalém ou do exército, a sua vida você tem direito, mas até os 75 anos você está ligado uma vez por mês ao exército. Aí eu entendi o que Deus fala de 70 mil soldados só dentro de Israel. Quando aconteceu isso? Quando começou a morrer 1.000, 2.000, chegaram ao rei, porque o rei era o representante de Deus na terra, diante dos homens, e naquela época era Davi. Então Saul havia passado para Davi, Davi errou bruscamente com a lei do nosso país hoje, ia enquadrar ele em 6 ou 7 crimes pesados, com qualificadoras pesadas, e o que ia acontecer? Porque ele cometeu um adultério ligado com homicídio, com mais um plano disso, daquilo, dariam 7 crimes para o Davi. Deus começou a matar os soldados. E a notícia chegou até Davi. E Davi saiu do lado de fora do palácio da sacada, abriu os braços e falou, Deus, eu sou representante do Senhor aqui diante do povo de Israel. Eu quero que o Senhor me mata aqui agora, mas para de matar os soldados. Já morreram muitos. Me mata, Senhor. E sabe o que Deus falou com Davi? Davi, eu não quero matar você. E nem quero matar os soldados. Eu quero que você corrija o seu erro. Eu quero que você tome uma postura diferente, que você tenha uma atitude diferente pelo seu pensamento e não pelos seus olhos. Então Davi entendeu aquilo, Davi caminhou no Moriá, chegou, sabe quando chega assim, o patrão chega na casa de um empregado, às vezes daquela empresa que ele fala, nossa, que bom e tal, e ele vê o patrão chegar na casa dele, ele fica todo acanhado, foi mais ou menos isso. Davi chega na fazendinha, no sítio de Araúna, que era em cima do monte de Moriá. Ele chegou lá no Araúna e falou, Araúna, tudo bem? Tudo bem. Eu vim te comprar sua terra. Ele falou, não, ó rei, a partir de hoje o sítio é seu, pode ficar com tudo. É para sacrifício? Lá tem os bois, tem as ovelhas, os carros de boi daqui, pode queimar, fazer lenha, pode fazer a fogueira e pode fazer o sacrifício. Virou as costas e falou, é tudo seu, Davi. Foi uma atitude bonita, uma atitude simples, humilde de Araúna, foi. Mas Davi estava subindo ali com o propósito de paralisar uma praga que já havia matado 70 mil pessoas em Israel. Davi chegou, olhou para Araúna depois da oferta que Araúna fez, falou, não, Araúna, nada disso. Quanto vale sua terra? Toma. Ou pagar sua terra. Quanto vale os bois? Toma. Quanto vale as ovelhas? Tudo isso aqui, porteira fechada, como os mineiros falam. Vale tanto, então vou pagar tudo. E diz a Bíblia, está relatado em 2 Samuel capítulo 23, versículo 23 e 24, está relatado que Davi pagou tudo para Araúna e deixou uma frase esplêndida para nós, dizendo assim, está tudo pago, Araúna, está tudo pago. Eu não oferecerei ao meu Deus um sacrifício que não me custe um preço. Foi isso que Davi falou. Como que eu vou oferecer a Deus um sacrifício de graça? Então Deus estava falando, pastor, dizem por aí que tem 3 coisas que é difícil para o homem, se tem solução é só para Deus. Quais são as 3? O fogo, quando pega na estrada e começa a subir a serra, não tem como parar não, e o vento já soprou, já está subindo, não tem jeito de parar não. Dizem que é difícil. Outra coisa, a enxurrada vem de cima para baixo, já está descendo a montanha e enxurrada, não tem como segurar não, pastor, já desceu o morro, acabou. Agora desceu, como diz o mineiro, ribanceira abaixo, não tem como segurar. Terceira coisa, um homem quando está decidido a fazer alguma coisa, um homem no sentido geral, como está decidido a fazer uma coisa, seja ela boa ou ruim, às vezes até ruim, não tem como segurar. Mas Deus, ele fala, tem como segurar sim.
Talvez eu falo para você que em família, vindo de pai, mãe, marido, filhos, está passando hoje por uma situação que não precisava. E você diz, pastor, está como fogo subindo a serra, não tem como segurar não. Ou a água descer da montanha, ou talvez uma decisão tomada que a pessoa baixou a cabeça, não ouve ninguém e diz que vai. Então, não tem como fazer. O sacrifício paralisa qualquer situação adversa. Se o homem chegar para Deus e falar, Deus, eu vou oferecer ao Senhor um sacrifício, mas não oferecerei um sacrifício que não me custe um preço. Eu não estou falando de bode, eu não estou falando de boi, não estou falando de ovelha, e muito menos estou falando que você deve se cortar para isso, claro que não. Quando falamos sacrifício, falamos de dor. Você precisa cortar a sua carne um pouco, precisa cortar a sua carne um pouco, tem que doer em você aquilo que você vai oferecer para Deus. Por quê? Eu não estou falando que você tem que cortar, você entendeu bem, sim ou não? Sim ou não? Eu estou dizendo que se você quer fazer alguma coisa para Deus, faça mais do que é o natural, para que você sinta realmente que você está fazendo, aquilo doeu na sua carne, quer dizer, eu cortei na minha carne para fazer isso, e estou oferecendo para Deus, para que o Senhor, o fogo alastrou e não tem como segurar. A mão de Deus, através de um sacrifício em Jerusalém. Deus, quando recebeu aquele sacrifício, morte, sai de cima de Israel, de Jerusalém. Não morreu uma pessoa mais, porque o sacrifício paralisa qualquer ação, e foi assim que Davi se livrou do problema. Quantos estão entendendo? Então eu estou pregando hoje, exatamente, não é o que você faz, mas é como você faz. O mineiro geralmente é assim, o mineiro, vou falar para nós aqui que sou mineiro, o mineiro, ele fala assim, não, para mim eu tenho que ver, e se eu puder apalpar, melhor ainda. É verdade ou não? O mineiro não é assim? O Espírito Santo não. São Paulo não. Mas o mineiro é assim, eu tenho que pegar para ver. Se o ver já está errado, que você vai tomar atitude pelo que você viu, já está errado, ainda quer pegar. É por isso que nós somos considerados como roça no Brasil. É por isso que a maioria dos empresários bem-sucedidos em qualquer área estão fora de Minas, a maioria deles, grandão, está tudo fora. Porque nós temos que mudar essa ideologia baseada no que Jesus falou com 12 homens. E em 40 anos, pastor, nós estamos há 2000 anos pregando, mas em 40 anos, todo o mundo habitado ouviu falar do Evangelho de Cristo. Todo o mundo habitado ouviu falar do Evangelho de Cristo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então, irmãos, essa palavra é para nós hoje. Não sei se eu estou falando para você que não é cristão. Talvez você diz para mim, pastor, eu não sou cristão por ideologia, eu não sou cristão por filosofia, minha família cultua outra coisa, eu não sou cristão porque eu não gosto de Deus, porque eu não gosto de Jesus, eu não sou cristão porque eu acho que eu devo adorar outras coisas a não ser Deus. Bom, você tem inúmeras respostas para isso, mas só que o que Jesus deixou escrito foi, aquele que crer e for batizado será salvo. Foi isso que Jesus disse. Ele não deu a segunda opção. A segunda é, o que não crer será condenado. Só isso. Mas se você já tomou uma decisão e acha que não deve voltar essa decisão atrás, por qualquer motivo que seja, já está determinado. Se você crer e for batizado, é salvo. Se você não crer e não for batizado, é condenado. É um problema seu. Isso é simples de entender, porque Jesus deixou os dois lados. Então, eu deixei claro aqui que Jesus salva até hoje, está salvando até hoje. Pastor, eu estou no protocolo da ciência, ciência é para corpo, é para carne, é para essa casa. Ciência não toca em você e nem em mim, e dou graças a Deus que não. Porque a ciência não toca na alma, não existe ciência para a alma, por mais cientista que você seja, não toca na alma. A alma é o sopro da boca de Deus, somente. O nosso Deus, ele anda a pé, se for preciso, tá certo? Então é isso que nós temos que entender. Deus está com você, meu irmão, viva! Deus está com você. Agora existe uma coisa interessante que nós falamos todos os dias, pastor, nós falamos. O homem é fruto daquilo que ele pensa.
Provérbios 23, capítulo 23, versículo 7. Assim como o homem pensa, aqui ó, no seu coração aqui, ó, não é isso aqui não. Isso aqui é só para bombear, colocar stand, colocar marca-passo, fazer cateterismo, enfiar uma vareta daqui até sair aqui, e outras coisas para ajudar e para bombear seu sangue. Só isso que não pensa não, o que pensa é aqui. Assim como você pensa no seu coração que você é, assim você é. Provérbios 23, 7. Mas quando olhamos em Jó 3, 25, nós entendemos uma coisa, pastor, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. O que eu mais receava que acontecesse, foi o que aconteceu. Jó. Isso é uma realidade de muitas famílias hoje. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que eu mais receava me aconteceu. Jó 3, 25. Então nós estamos hoje lidando com uma situação muito interessante. Você que é jovem, que ainda não passou por essa fase, no questão de faixa etária, né? Ah, não, para mim tem que ser uma casa de 5 cômodos, tem que ser um 5 quartos, tudo com suíte. Piscina boa do vizinho, né, irmão? Uma piscina boa, tudo. É isso aí que vai me fazer feliz, 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 até o momento que para e você fala, já não é mais felicidade. O homem é um eterno vir a ser. É exatamente isso. Vou deixar essa palavra com você. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser reconstruído, tudo pode ser ressuscitado, tudo pode ser trabalhado. Pastor, existe um encosto na minha casa, eu chegar em casa eu sinto mal, é dores por todo lado, é enfermidade. Quando eu estou na casa dos outros eu não sinto. Quando eu estou no meu trabalho é pesado, é barulho o dia todo, eu não sinto. Quando eu vou para casa para descansar, é que acontece o problema. Isso é encosto, irmão. Isso é espírito albergado de forma involuntária, que pegou uma parte exclusiva e falou, aqui é meu e pronto, eu vou ficar. Só que o Senhor diz que nós não temos que negociar com eles, temos que expulsar. Existe a forma certa de lidar com isso, seja na casa material onde você mora, ou seja, o seu corpo, que pode estar formando, às vezes, uma enfermidade sem que você saiba. Quantas pessoas morrem e descobrem enfermidade, fazendo exames todos os dias, não descobre. Quando chega a descobrir, o doutor fala assim, olha, agora já não dá mais para fazer, já é tarde. Doutor, mas você não estava me olhando, não fez os exames, não fez tudo? Fiz, mas não viu, não apareceu. Não aparece, na maioria das vezes não aparece mesmo não. Mas tem como quebrar isso? Tem. Passa a conhecer o seu corpo, irmão. Anda dentro dele. Sai de dentro dele de vez em quando. Começa a conhecer o seu corpo todo, porque quanto mais espaço você tomar dentro do seu corpo, menos espaço você vai deixar para que intrusos venham. É claro que na sua fé, no seu coração, o demônio não entra, porque você já tem Deus. Se você não tem, entra. Mas se você tem, não entra mais, porque Deus está com você. Mas às vezes fica tomando parte, porque sabe que isso aqui vai desintegrar mesmo. Isso aqui é por pouco tempo, vai embora. Porque a morte é só para os vivos, a morte não é para quem morreu, você sabe disso. Quem morreu não passa pela morte, ele não tem essa palavra morte, ele não tem esse sentimento morte. Quem morreu, a morte é só para os que estão vivos, porque vai olhar para o cantinho e não vai ver a pessoa mais ali, e vai ter aquela lembrança gostosa do tempo que viveu. Então isso nós chamamos de morte, mas para quem morreu não tem morte. Pelo contrário, ele passou da morte para a vida, diz a Bíblia, Evangelho de João 5, passou da morte para a vida. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor. Vou fazer uma oração também, fique de pé. Querido e poderoso Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entrego a tua igreja que está presente, os que estão online nas tuas mãos, onde estiver uma pessoa que terá contato com essa mensagem, que seja abençoado pelo teu poder, que o Senhor possa visitar durante o dia ou na madrugada,
seja através do teu Espírito Santo, através de um anjo, de uma forma, Pai, que o Evangelho chegue à porta desta pessoa, à casa espiritual desta pessoa. Eu estou abençoando como ministro, como pastor, pedindo ao Senhor que trabalhe dentro do seio de cada família, no tronco familiar. Se tiver ali algo que precisa ser feito, um sacrifício pode mudar a situação, nós queremos que o Senhor nos orienta para orientarmos os outros que precisarem também. Eu abençoo os mais novos, os mais velhos, os que estão perto, os que estão longe, que recebam em nome de Jesus Cristo a bênção do Senhor nosso Deus. Amém. E todos digam...